Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Thaís Guimarães aqui para poder falar de grafologia. E se você não me conhece ou não sabe o que é grafologia, eu já vou te explicar. Eu sou a Thaís Guimarães, eu trabalho com grafoanálise, perícia grafotécnica e consultoria empresarial há mais de 9 anos. Hoje o foco do meu trabalho é justamente desenvolver pessoas e empresas à luz da ciência grafológica. A grafologia é a ciência que estuda e analisa os estados biopsicossociais do ser humano por meio da escrita, ou seja, por meio da análise minuciosa de um manuscrito, nós, grafoanalistas, conseguimos analisar o comportamento humano. Então, é uma ferramenta muito bacana e, obviamente, você vai encontrar por aí pessoas que não levam a grafologia a sério ou inventam grafologias. Eu não vou focar nesse assunto nesse curso, é que eu já vou dar uma aula de grafologia aqui, então eu já estou nessa energia, tá? Mas nesse vídeo, eu não vou me ater a essa questão dos aspectos científicos da grafologia ou da grafologia no Brasil. O que eu posso falar, só para você se inteirar do assunto, é que grafologia realmente é ciência, eu não estou falando isso da boca para fora, não estou falando grafologia por amor, isso é uma coisa que eu consigo provar. Só não vou me delongar nesse curso, olha, eu estou muito focada na onda dos cursos. Não vou me delongar nesse vídeo com isso, tá? A gente pode gravar um outro vídeo para falar especificamente desse assunto. Mas vamos lá. Hoje eu vou mostrar para você como a grafologia é útil para identificar perfis de risco. E é uma ferramenta muito acessível e de baixo custo. Você precisa apenas de uma folha de papel e uma caneta. Qualquer casa tem, qualquer empresa tem, então o custo é muito baixo. É o que eu sempre falo, o retorno é muito alto. Basta ter os olhares preparados aí para fazer uma boa grafoanálise. Então, já vou compartilhar aqui a minha tela com você, para que você possa entender um pouquinho desse mundo maravilhoso, né, muito vasto, precioso, que é a grafologia. Já vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos lá. Pronto. Hoje eu vou falar dessa peça rara aqui, que talvez você já tenha ouvido falar, que é o Ted Bundy. Ele foi um serial killer, ele abusava sexualmente das vítimas, executava, ou às vezes até mesmo essas vítimas já mortas, ele ainda cometia, né, os atos sexuais, enfim. Vamos lá. Falando de grafologia, eu vou ter que dar uma pincelada nos conceitos básicos para vocês entenderem a escrita do TED, ok? Vamos lá. O que acontece? Primeiramente, aqui eu não sei nem por onde começar, porque é tanta informação que uma escrita pode trazer, então eu vou falar aqui de maneira aleatória, mas isso não vai tirar a qualidade desse conteúdo, não, tá? O que acontece? A folha de papel, ele é um ambiente no qual transita o escritor. Então, existe uma simbologia na folha de papel. Quando o sujeito escreve, ele distribui letras, palavras e linhas, ele está se colocando neste ambiente que é o papel. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. A folha de papel é o ambiente do sujeito. Quem é meu aluno já está cansado de ouvir isso. Segundo ponto. Então, só nesse sentido, a gente já começa a perceber, até quem não conhece grafologia, como que o TED se colocava no ambiente, como ele se ajustava, se adaptava nesse ambiente, como ele se manifestava. Por quê? Se você for observar, existe pouco espaço entre linhas, pouco espaço entre palavras. É lógico que existe toda uma medida para saber se uma escrita é mais espaçada ou mais concentrada. Mas vou mostrar um outro exemplo da escrita dele. Ela chega a ser tão próxima entre palavras e entre linhas que uma linha embaralha com a outra, elas são confusas, né? Na verdade, o grafoanalista chama de linhas confusas. É quando uma linha se mistura com a outra. Então, aqui é bastante perceptível, olha só. Estou marcando aqui para você ver como que o G aqui, ele invade a linha de baixo, né? Então, é isso. Se a folha de papel é o ambiente do sujeito, se eu ocupo praticamente todo o espaço, eu não quero deixar espaço em branco, é como se o espaço fosse meu. Eu não dou espaço para o outro, porque o espaço é meu. Então, eu tendo a ocupar o ambiente de maneira territorial, de maneira egocêntrica. Isso é ruim a primeiro momento? Não, a gente não está aqui para fazer juízo de valor.
E é bem interessante falar também que aqui nós estamos fazendo análise de traços isolados. Então, uma coisa é o sujeito ser dominador, territorial, querer ser visto, querer ser notado, como é o caso aqui da escrita do TED. Mas, se isso vai ter fins negativos ou positivos, depende dos outros elementos contidos no texto. Ah, Thaís, mas quando então a pessoa não é tão territorial, tão dominante? É só a gente imaginar o inverso aqui. Uma letra pequenininha, que uma linha não mistura com a outra, então uma escrita mais espaçada, né? Então, já dá um indício de uma pessoa que já dá espaço para as pessoas se manifestarem. Aqui não, a pessoa tende a ser invasiva, tende a ser territorial. A gente pode falar daquele caráter oral que Freud propõe nos estágios de desenvolvimento psicossexual. Então, quando o sujeito está focado na oralidade, né? Quando a energia dele está direcionada a isso, está investida nesse sentido, então ele tende a falar muito. Então, a gente consegue perceber algo nesse sentido aqui. Não estou falando que seja o caso do TED, mas a gente percebe uma necessidade de se mostrar, de falar, porque o espaço em branco, ele é um momento de pausa. E quando o sujeito escreve, ele está em ação. Então, aqui a gente consegue perceber que os momentos de pausa são escassos, porque ele aproveita bem a folha de papel, deixa poucos espaços em branco entre palavras, entre linhas. Então, isso fala dessa necessidade de estar ativo, de estar em evidência, de se comunicar, de não dar espaço para o outro, o espaço é dele, tá? Mais uma vez, vai depender muito das circunstâncias para determinar se isso está sendo canalizado para fins positivos ou não, tá? Aqui não é porque a escrita do TED que a gente vai fazer uma análise tendenciosa de maneira alguma. Tanto que eu faço vários testes com os meus alunos, eu não falo quem é o autor da escrita, eles fazem a análise e depois eu mostro quem é, tá? Mas aqui é só para você entender. Então, esse é o primeiro ponto, a dominância, a territorialidade, ok? Segundo ponto, a escrita do TED é toda inclinada para direita, então é inclinação dextrógena, inclinação à direita. Como que eu percebo isso? Ó, tá vendo que a perninha do A aqui, olha como que o movimento é para direita, o T está tombado para direita, então, de maneira geral, ela está toda tombada para a direita. Tem aqui um outro exemplo, como você pode observar, a escrita está toda tombada para a direita. Tem um outro exemplo aqui, também, vou ampliar para ficar mais fácil. A qualidade da imagem não está muito legal, mas fica bastante evidente, né? O T para a direita, o W, várias letras. Então, a escrita ela pode ser totalmente tombada para a esquerda, ela pode estar na vertical ou à direita, ou pode ser um misto disso tudo, né? Um mix. Inclinação para a direita, o que ela nos diz? Ela fala de combatividade, expansão, comunicação, sujeito de olho no futuro, proatividade, paixão, energia, iniciativa, ok? Então, só por esses dois traços, a gente já percebe o perfil do TED. Não é um perfil que está parado, não é um perfil passivo, um perfil ativo, porque nós temos escassos espaços em branco, temos essa questão da territorialidade e a inclinação para a direita já diz disso também, de estar ativo, de estar um passo à frente, de querer tomar iniciativa, de um senso de urgência, tá? Outro ponto que me chama muita atenção aqui na escrita do TED, que já vem dar um tom negativo, referente à zona inferior. O que seria a zona inferior na palavra? A perninha das letras. Então, a perninha do G, perninha do Q, perninha do F, ok? Então, dois pontos aqui que são verdadeiro alerta na escrita do TED. Perninha das letras geralmente é bem extensa, então ela é profunda e ela é inflada. Inflada é quando tem esses balõezinhos aqui. Ou seja, a inflação da zona inferior, né, da perninha das letras, a extensão aqui que é profunda, isso vai falar de uma pessoa muito instintiva, de uma pessoa que tem dificuldade de controlar seus impulsos. Então, é uma pessoa que tende a ser impulsiva, imediatista, regida pelo prazer. Deu vontade, vai lá e faz, sem se importar com as consequências.
O que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte, não quer dizer que toda pessoa que tenha, por exemplo, a perninha do G extensa, gordinha, que se trata de uma pessoa perigosa, de maneira alguma. O grafoanalista competente, ele vai saber quando o caso é de periculosidade, quando não é. Aqui, por que que é de periculosidade? Por quê? Nós temos várias perninhas das letras infladas, né, mais gordinhas e extensas. Não é uma ou outra. Isso é de maneira recorrente, isso é de maneira sistemática. Mas não só por isso, porque nós não analisamos traços isolados. Se você for acompanhar aqui comigo, a maioria das letras dele iniciam na zona inferior, que é novamente a questão dos impulsos. Então, isso já sai, entre aspas, da normalidade. Porque todas as letras com início na inferior, os peritos grafotécnicos conhecem o início da letra, do traço, como ataque. Então, todos os ataques aqui são na inferior. Todos. Olha só. Juntando isso com essa perninha da letra mais gordinha, mais inflada, então, entre aspas, não tem para onde correr. Ele é instintivo, imediatista, realmente regido pelo prazer, né? Então, é muito aquela questão do id, vamos chamar de idílico, aquela pessoa muito regida pela vontade, né? Deu vontade, vai lá e faz, sem se importar com as consequências. Então, juntando tudo isso que eu falei com vocês, existe aí um cenário de perigo. Por quê? Primeiro que é uma pessoa, você já viu que ela ocupa espaços, muitas das vezes sem respeitar o espaço alheio, porque uma linha mistura com a outra, palavras muito próximas, e aí já tem esse impulso de ir para frente, ir à direita, de se movimentar. Então, tudo isso fala de atividade. E quando ele infla a perninha da letra, quando ele fixa na inferior, isso já vai ser mais um dado que vai somar esse baixo controle sobre os impulsos dele. Ou seja, é, entre aspas, animal, instintivo. Não tem esse freio, não tem esse amortecedor. Só por esses 3 traços distintos que eu estou falando com vocês. Zona inferior inflada, essa fixação de todas as letras na inferior e a forma como ele distribui o texto aqui. Então, invasivo, territorial, impulsivo, regido pelo prazer, sem freios. Já diz do tipo de crime que ele cometia. Então, quando uma linha se choca à outra, é quando o sujeito ele tem dificuldade de discriminar o que é espaço dele e o que é espaço do outro. Então, a pessoa acaba se imiscuindo na vida dos outros, não respeitando o espaço espiritual dela, físico, material. Então, aqui a gente já tem um panorama e já vê que já não é uma coisa já direcionada para algo positivo, para algo proveitoso. Ok? A gente poderia falar aqui outras coisas sobre a escrita do TED. Vou diminuir aqui a ampliação para você perceber. Principalmente aqui na margem esquerda, olha como ele sempre começa na inferior também. No outro material aqui a gente percebe. Esses perfis são até relativamente parecidos. Por que que eu falo isso? Aqui no caso do... Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. É o exemplo da escrita do Charles Manson. É bem parecida com a do TED, porque as palavras são muito próximas, as linhas são muito próximas, mostrando esse perfil também, né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter. Deixa eu voltar aqui para os primeiros slides, para ver se eu encontro a escrita do Charles. Não encontrei. Ah, achei. Então, olha como as palavras são bem próximas e as linhas bem próximas. Até o leigo em grafologia já percebe que deve haver algum transtorno aqui, até pela própria distribuição do texto. E só para uma dica aí, para quem está começando com grafologia ou tem interesse,
A própria organização do texto, por assim dizer, ela pode refletir a ordem interna do sujeito. Então, escritas bagunçadas, desorganizadas, pode falar de um desequilíbrio, pode falar de uma dificuldade de adaptação, um conflito interno de grandes proporções. Mas, obviamente, a gente não vai fazer uma análise baseada em um único dado, mas só para você entender melhor desse universo da grafologia. Se você tiver qualquer dúvida sobre esse conteúdo ou sugestão de um outro conteúdo, pode deixar seu comentário, eu vou ler com muito carinho. E continue aqui com a gente, acompanhando os conteúdos. Eu vou trazer conteúdo sobre perícia grafotécnica, grafologia, psicologia, psicanálise, psicopedagogia, recursos humanos. Então, tem muito conteúdo para entregar para vocês. Se você gostou do conteúdo também, não deixe de nos seguir aqui, de acompanhar o canal, acompanhar esses conteúdos que eu tenho certeza que serão de grande valia para você. Então, até breve. Tchau, tchau.